Então, arrependimento, gente, não é só a gente se sentir mal pelo que a gente fez, mas isso precisa gerar uma mudança para que a gente não volte a praticar isso. Quando a gente ama, quando a gente vive, quando a gente entende o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, a gente quer agradar o coração de Deus. Fala, família do Café na Cruz, como é que vocês estão? Gente, aqui é o lugar onde a gente se junta para tomar aquele cafezinho que hoje está faltando, trocar uma ideia sobre a fé, sobre a vida, a caminhada cristã, o amor de Jesus. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com alguém que você ama, comenta aqui embaixo alguma coisa, qualquer coisa. Gente, hoje eu quero falar com vocês sobre o amor de Jesus, sobre o arrependimento que Jesus convida a gente a viver diferente daquele evangelho de aceitação que a gente vê por aí, né? Vem do jeito que você tá, Jesus te fez assim, Ele te conhece dessa forma. Eu creio no fundo do meu coração que não é essa maneira com que Jesus quer que a gente conduza a nossa vida. Deus, Ele vem para gerar transformação no nosso coração. Às vezes a gente pensa no arrependimento como algo pesado, algo que a gente não vai suportar, algo que a gente não vai dar conta, mas o que muitos não percebem é que esse arrependimento é uma resposta ao amor de Jesus por nós. Então a gente ama e a gente agrada e a gente quer se transformar. Quem aqui nunca teve um primeiro amor na vida e queria fazer tudo para agradar aquele coraçãozinho apaixonado, né? Aquela primeira experiência. Essa é a relação que a gente tem que ter com o nosso Senhor Jesus, porque quando a gente ama, quando a gente vive, quando a gente entende o senhorio de Jesus sobre as nossas vidas, a gente quer agradar o coração de Deus. E essa que é a grande sacada que a gente não entende. Então, o arrependimento é algo que acontece no coração, onde a gente percebe que toda a vida, tudo aquilo que a gente fazia desagradava o coração de Deus. Isso nos traz um constrangimento. E esse constrangimento é uma força motriz de mudança para a nossa vida. É isso que nos impulsiona a dizer assim, cara, eu não quero mais viver isso porque isso desagrada o coração de Deus. E é a partir desse ponto que eu me arrependo de verdade e começo a transformar os meus hábitos, as coisas que eu faço, os lugares que eu frequento, né, a forma como eu conduzo a minha vida. Essa é a verdadeira transformação que Jesus quer que a gente faça no nosso coração. E esse amor incomparável que vem de Jesus, ele nos chama para deixar essa vida para trás e começar a viver uma vida que nos aproxima de Deus e não uma vida que nos distancia de Deus. Lá em João 3,16, famoso versículo, diz assim, ó, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E isso é a maior expressão de amor de Deus por nós, porque Ele não veio e se entregou porque nós éramos perfeitos. Muito pelo contrário, Ele sabia que nós éramos imperfeitos e Ele fez isso por amor a nós. Só que esse amor, Ele nos chama para uma mudança genuína, uma mudança verdadeira, uma mudança que vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Não primeiro pareço ter mudado e depois a coisa começa a acontecer dentro de mim. Eu primeiro começo a mudar as coisas dentro de mim e aí eu vou começando a refletir a face do Senhor Jesus. Olha só, lá em Marcos capítulo 1, versículo 15 diz assim, ó, Jesus diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Gente, nós somos salvos pela fé, mediante a fé. Então arrependimento, gente, não é só a gente se sentir mal pelo que a gente fez, mas isso precisa gerar uma mudança para que a gente não volte a praticar isso, né? Essas coisas que nos afastam de Deus. Deus não quer a gente preso nessas coisas que nos afastam dele, muito pelo contrário, Deus, ele propõe uma vida de comunhão, de proximidade com ele. Quando a gente se arrepende é como se a gente estivesse saindo de um quarto escuro para uma luz. Imagina você num quarto totalmente escuro, sem enxergar nada, de repente você abre as cortinas assim e começa a ver a luz e aquela luz começa a entrar e invadir e aí você vê aquele quarto bagunçado e agora com a luz dentro do quarto você começa a fazer essa organização. É isso que acontece na nossa vida quando Jesus, ele entra nela, ele traz luz para o nosso quarto escuro. Então a questão é qual é a resposta que a gente vai dar para o amor de Jesus? A gente vai deixar Jesus entrar e fazer essa mudança que ele propõe na nossa vida ou a gente ainda vai ficar naquele quartinho escuro, naquele quarto fechado? E tem algo que é muito importante, muito. Mas ó, antes, curte, compartilha e se você ainda não segue a gente,
Clica lá no sininho, comenta aqui embaixo também. Eu vou te dizer que lá em Romanos, capítulo 2, versículo 4, a palavra de Deus nos lembra que é a bondade de Deus que nos permite nos arrepender. Isso não é por nós, isso é a misericórdia de Deus agindo na nossa vida. E é o amor dele que nos permite mudar. E hoje eu te convido a abrir esse coração e a responder esse amor com um arrependimento sincero. Jesus está de braços abertos, esperando com que a gente volte para ele. A palavra de Deus diz que ele está à porta e bate. Se a gente abrir, ele vai entrar e vai cear com a gente. E esse é o convite que eu quero te fazer hoje. Abra a porta do teu coração para que Deus possa entrar na tua vida, transformar a tua vida, que você possa reconhecer tudo aquilo que não agrada o coração de Deus, se arrepender, um arrependimento sincero, e que você possa viver em comunhão com Deus. Deus te abençoe.